Atendendo a pedidos, hoje eu vou ajudar você a gravar suas videoaulas. Eu sou a professora Eli e hoje eu vou dividir com vocês algumas técnicas que eu uso para gravar os meus vídeos. Essa ideia me veio à cabeça quando essa semana, por esses dias, eu estava pensando numa coisa que aconteceu comigo lá atrás, quando eu comecei a dar aulas de reforço e aula particular. Logo quando eu comecei, eu criei uma página no Facebook e no Instagram. E aí eu começava a compartilhar minhas atividades, as coisinhas que eu fazia, manuais, meu dia a dia na sala de aula com os meninos. E aí uma pessoa muito próxima chegou para mim e fez assim: por que você faz isso? Eu falei: isso o quê? Por que você fica mostrando para as pessoas as coisas que você faz, como é que você faz? Você só está entregando tudo pronto para essa pessoa. Ela vai copiar tudo que você está fazendo. E aí a primeira reação que eu tive foi travar. Mas com o tempo aquilo foi me causando um desconforto, sabe? E aí eu pensei assim: ué, mas a minha profissão não é ensinar o que eu sei? Não é transmitir o meu conhecimento para outras pessoas, para que esse conhecimento se propague e tal? Então eu voltei a gerar conteúdos e publicar nas minhas redes sociais. E hoje eu estou aqui com vocês. Então essa semana eu fiz uma enquete perguntando se tinha algo que as pessoas estavam com dificuldade e que eu poderia ajudar. E para minha surpresa, a maioria foi como gravar aula online, como fazer aula online. E assim, as perguntas não foram muito objetivas. Se concentrou mais nessa coisa de gravar aula online, como fazer aula online, mas não tinha nada muito específico. Então o que foi que eu fiz? Eu separei alguns itens de coisas que eu uso, tá? Não é nada de extraordinário não, é o que eu uso mesmo para gravar os meus vídeos. Então eu separei por 3 pilares: os materiais que eu uso para gravar os vídeos, os aplicativos que eu uso e algumas técnicas por trás das câmeras, né, que eu faço. Então vamos lá. Eu acredito que a maioria grava suas aulas pelo celular. Então, logo quando eu comecei, o que é que eu usava? Eu usava só um celular e para apoiar esse celular, eu colocava um monte de cadernos, colocava o celular em cima e aí começava a gravar meus vídeos. E aí minha irmã viu e disse assim: ó, eu vi uma coisa muito legal que pode te ajudar. E aí, além do tripé, que a gente já conhece, eu uso isso aqui, ó, que já tá bem, é bem antigo. Eu acho que todo mundo conhece isso aqui. Ele é bem flexível. Você pode deixar ele na altura que você quer, na posição que você quer. E ele tem esse prendedor aqui, tá? Ó, isso aqui você prende numa mesa, em qualquer parte. E tem também outro prendedor aqui que você pode colocar o celular. E aí o celular fica fixo. E aí você pode movimentar ele e colocar na posição que você quiser, certo? Então esse é um dos itens que eu uso. Eu não sei como se chama isso, eu chamo de pegador para gravar. Uma outra coisa que eu uso é o seguinte: eu vejo muito vídeo de pessoas que quando estão gravando, parece que não está olhando para quem está assistindo o vídeo. A pessoa fica meio assim, ó, como eu tô agora, e começa a falar e parece que ela está falando com outra pessoa. Então, sabe por que isso acontece? Isso acontece porque quando você está gravando o vídeo no celular, principalmente se você estiver usando a câmera frontal, a probabilidade é que você esteja olhando para você mesmo. Quando eu olho para mim mesmo, você vê que eu tô olhando em outra direção. Mas quando eu olho para a câmera, eu tô olhando para você. Então, o que é que eu uso? É um segredinho, uma técnica que eu uso, tá? E eu faço o seguinte, ó. Eu pego um pedacinho de papel, isso aqui é um post-it, e aí eu pego um pedacinho do papel e colo em direção à câmera, tá vendo? Eu colo esse pedacinho, porque aí vai me obrigar a ficar olhando para esse papel, e aí eu sei que eu tô olhando na direção da câmera. Hoje eu não uso mais porque já me acostumei, mas logo no começo isso aqui me ajudou bastante. Então eu colava o papelzinho na câmera para não ficar olhando para minha foto, para não ficar assim, ó, olhando para minha foto e ficar olhando para a câmera. Então essa é uma dica bem legal. Uma outra coisa é que às vezes a qualidade do áudio não fica muito boa. Fica aquele som dando um eco e aí não fica muito legal. Então, uma das coisas que você pode usar é o que eu estou usando aqui agora, ó. O seu fone de ouvido.
tá? Então eu pego ele, coloco aqui, ó, deixo o microfone pertinho e começo a falar e já melhora a qualidade do som, certo? Agora, qual o aplicativo que eu uso? Eu uso dois aplicativos, um para gravar e o outro para editar. Normalmente as pessoas usam a própria câmera do celular. Eu não gosto muito de gravar com a própria câmera do celular. Eu baixo um aplicativo, esse aplicativo chama-se Open Camera. E aí, por que eu gosto desse aplicativo? Porque ele tem mais recurso, a qualidade, você pode mexer na qualidade do vídeo, ele tem mais recursos. E também ele isola melhor o áudio. Quando você usa o microfone com esse aplicativo Open Camera, ele isola melhor o áudio no microfone. E aí alguns pequenos ruídos que está ao seu redor, ele isola, tá? E para editar os vídeos, eu uso o KineMaster. Esse aplicativo, ele é muito legal, é bem simples de usar. E com ele eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo cortar vídeos, que eu não faço muita coisa, não boto muito para que isso nos meus vídeos não. Então eu só corto algumas coisas, boto uma música se eu quiser, dá para acrescentar algumas fotos, alguns vídeos, um vídeo dentro do vídeo, foto dentro do vídeo, e tem os recursos bem legais e ele é muito autoexplicativo, bem simples de usar. Então só são esses dois aplicativos que eu uso e nada mais. E quais as técnicas por trás das câmeras? Além das coisas que eu utilizo para gravar, dos aplicativos que eu uso para gravar, tem umas coisinhas que eu acho que é muito importante. Como, por exemplo, tem pessoas que trabalham com alunos, vamos supor, educação infantil, ou primeiro ano, ou qualquer uma outra série, e aí ela quer deixar o ambiente do vídeo com a cara mais de aula. Então, atrás, você pode fazer um cenáriozinho, criar um cantinho da sua casa, o seu cantinho de gravação, criar o seu cantinho de gravação, e ali você pode colocar lá as suas figurinhas de EVA. Como você vê, eu não uso nada, atrás está uma cortina, eu estou aqui no sofá, estou em casa mesmo. Esses dias que eu estou gravando aula, não estou ficando na minha sala, eu estou gravando aqui mesmo, estou tendo aula aqui mesmo na sala de casa, para mim é mais cômodo, tá? Então eu particularmente, eu não uso cenário, mas se você quiser deixar com um clima mais de aula, mais bonitinho, principalmente você que está gravando para a escola, então você pode criar esse cantinho, enfeitar e deixar um cenário bem legal para gravar suas aulas. Uma outra coisa que eu acho muito importante, a gente está trabalhando em casa, nós estamos gravando em casa, e aí a gente não pode ficar meio desleixado, né? Então, quando você acordar para trabalhar, você tem que colocar na cabeça que você está trabalhando. Então, levanta, toma um banho, veste a sua armadura, né? Sua vestimenta de trabalho e segue, vai gravar seu vídeo, trabalhar disposta, revigorada. Você já, a partir do momento que você toma banho e se arruma, você já se sente revigorada e a sua mente entende, ela vai trabalhar. Uma outra coisa, para quem tem timidez de gravar. Eu me lembro que logo quando eu comecei a gravar, eu travava muito, assim, eu me sentia muito desconfortável de ficar falando para ninguém, né? Então, eu travava muito e ficava e esquecia. E aí eu anotava os tópicos, tá? Essa é uma outra dica que eu não tinha nem anotado. Eu anotava uns tópicos e aí eu ia falando, olhando para o tópico e falando de acordo com aquele tópico. Há quem faça um texto e aí começa a ler aquele texto, né? Bota o texto assim na frente, né? De forma que não apareça na câmera e começa a ler aquele texto ou grava o texto e fala. Eu não gosto, eu prefiro colocar o tópico, dou uma olhadinha e aí eu já sei o que é que eu vou falar e sigo gravando o vídeo. Então são 3 formas de você gravar o vídeo, tá? Então, a timidez, como combater essa timidez? Uma coisa que me ajudou muito foi o seguinte: eu sempre converso muito com minha irmã. E aí eu percebia que quando eu estava falando para ela sobre o meu trabalho, eu me sentia muito à vontade. E aí eu começava, e ela me fazia perguntas e eu explicava e tal. Mas quando eu ia falar sobre aquele mesmo assunto
para a câmera eu travava. Então o que foi que eu fiz? Eu nunca contei isso nem para ela, mas eu vou contar aqui para vocês. Eu pegava uma foto da minha irmã, colocava assim por trás do celular, tá aqui o celular, aí eu colocava a foto da minha irmã e aí eu ficava gravando o vídeo como se eu estivesse conversando com ela. E eu percebi que os vídeos ficavam mais naturais. Então, vai aí uma dica para você. Se você se sente travado e quando começa a olhar para a câmera não sabe o que falar, pega uma foto minha, printa uma foto minha aí no meu Instagram, vai lá, escolhe a que você mais gosta, printa, imprime, coloca atrás do celular e começa a falar como se você estivesse falando para mim, tá certo? Então, assim, não são grandes coisas, eu não uso muitos recursos, tá? Eu acho que não precisa. O recurso maior é o conteúdo que você está passando. Então, você treinando isso, como é que você vai melhorar? Gravando, gravando e gravando e gravando. E cada vez vai ficando melhor. Se você for no meu canal no YouTube e ver os meus primeiros vídeos, tá muito travado, né? Tem nada a ver com esse meu jeito hoje, que parece que eu tô conversando com você, tá? Então, tudo tem um começo, não é fácil, mas a gente se adapta a tudo, tá? Agora, eu separei aqui uma pergunta de uma pessoa, ela chama-se Elaine Aline, tá? Que, dentre as outras, foi a que não foi genérica, que não foi só aula online, como gravar online. Ela me perguntou sobre o tempo do vídeo. Ela tem dúvida quanto tempo deve ficar uma videoaula. Então, essa questão de tempo é muito relativa. Vai depender também do nível do aluno que você está trabalhando. E uma aula muito longa, ela pode ficar cansativa. Em alguns momentos vai precisar de uma aula um pouco mais curta. Em outros momentos, um pouco mais longas. Para essas aulas mais longas, eu aconselho, no meio da aula, você inserir algum vídeo explicativo, algumas fotos, uma música, uma reportagem, algo que deixe a aula mais dinâmica. Porque uma aula, da forma que eu estou aqui, falando para você, só o meu rosto o tempo inteiro, para uma criança, para adulto já não é muito legal, né? Mas para criança vai ficar muito enfadonho. Então, dinamizar essas aulas. Como eu falei, esse tempo é relativo. Vamos lá, pode ser uns 20 minutos, uma aula com uns 20, 30 minutos, é uma aula aceitável, tá? Menos que isso também pode ser, mas que seja uma aula mais dinâmica. Uma aula que, apesar do tempo, ela realmente deixa uma clareza naquilo que você está querendo passar, tá certo? Agora também não vai adiantar você ficar rodando em círculos para que a sua aula tenha muito tempo. Ela tem que ter uma quantidade de tempo, mas ela precisa ser produtiva. Muito mais importante do que o tempo é a qualidade do conteúdo que está sendo aplicado naquela aula, tá bom? Então, essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Se você quer que eu grave um vídeo falando sobre outros temas, comenta aqui, me ajuda a gerar conteúdos para vocês, porque muitas vezes eu não gravo vídeo porque eu também não sei o que é que vocês estão querendo assistir. Então deixa aqui no comentário, manda um direct, faz um sinal de fumaça, me procura, mas deixa alguma sugestão de vídeo, porque aí, à medida que vocês vão dizendo o que é que vocês querem assistir, eu vou gravando o vídeo para vocês. E eu queria fazer um convite. Além do Instagram e da página do Facebook, eu também tenho um canal no YouTube e eu não vejo vocês por lá. Então, assim, ainda é muito pequenininho e eu tenho vontade de gerar conteúdos para lá, mas vocês não estão lá. Então, eu fico pensando, e aí, gravo ou não gravo? Então, eu convido vocês a irem até lá. O link para vocês se inscrever no meu canal do YouTube está na bio. Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, vai lá na minha bio, tem um botãozinho lá, você clica, se inscreve no meu canal, para que aí eu fique empolgada e grave mais vídeos para vocês, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e depois vocês me dizem se funcionou, se não funcionou, que técnica você usou, tá bom? Eu vou adorar saber que o que eu estou ensinando para você ajudou você a melhorar suas aulas, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.